Bom, como a gente disse no vídeo anterior, esse ia ser só sobre tabela, certo? Então vamos direto para a prática, tá? Eu tenho aqui uma colinha que eu vou usar de exemplo para vocês, que é aqui do W3S, certo? As tags que compõem a nossa tabela, que a gente pode usar dentro ou para criar a nossa tabela, são essas aqui, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho, se quiserem dar um pause depois ou abrir uma outra aba. Mas enfim, explicando cada uma delas. A tag table, ela vai servir para abrir e fechar a nossa tabela, para definir qual que vai ser, o que vai estar dentro da nossa tabela, certo? Como por exemplo o H1 também. Só que em vez de um texto, a gente vai usar outras tags dentro dessa tag, tá? Como a gente usou aqui dentro do nosso menu, tá? Dentro da nossa lista, certo? Ahn, o TH significa table header, tá? Que quer dizer cabeçalho, tá? Cabeçalho da nossa tabela. O nosso TR ele serve para definir uma linha e o nosso TD serve para definir os dados da nossa linha, as colunas da nossa linha, certo? O caption eu ao menos nunca vi usar, mas serve para 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 definir um título ali para a tabela, uma descrição, algo do tipo. O resto é pouco usado, tá? Pelo menos eu não vou usar nessa demonstração. Se vocês quiserem testar, fiquem à vontade. Correr um pouco mais atrás, né? Mas eu não vou usar para essa aula, esse vídeo. Eu vou criar a tabela aqui para não ter que ficar indo sempre para baixo quando eu recarregar a página, certo? Então a gente já vai criar a nossa tabela aqui com um atributo que a gente vai definir aqui para que a gente conseguir ver de fato as linhas contornando as células, certo? Que é o border, o valor de 1. Assim, sempre é bom deixar com o valor de 1 porque senão fica muito grande e aí fica feio, certo? Só com isso ele cria a tabela, tá? Só que como ele não tem nenhuma célula, como dá pra ver aqui, vou dar um zoom, ele cria só um ponto, porque ele não tem nenhuma célula aqui, nenhuma linha e etc. Para a gente criar nossa linha, como a gente viu, é usando nosso table row, certo? E para criar as nossas colunas, a gente vai usar o table data, 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 que é o nosso TD, certo? Ele ganhou um ponto maior, tá? Porque não temos absolutamente nada dentro dessa célula aqui, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou definir que vai ser na linha um. Não vou definir, né? Já está definido, mas eu vou colocar para a gente ver mais visualmente que essa é a nossa linha um, coluna um, certo? Se a gente recarregar agora a gente consegue ver. Vamos só colocar no padrão. Vamos criar mais uma linha aqui. Opa. E vamos criar mais uma célula dentro dessa nossa linha. Mais um TD aqui, tá? Linha 2, coluna um, tá? Opa. Dá pra ver que ele já criou a nossa segunda linha. Só que a gente quer uma tabela, a gente não quer uma lista, certo? A única coisa que a gente precisa fazer é colocar mais um TD aqui, certo? Olha só. Cada TD que a gente colocar dentro de um TR vai ser uma nova coluna, tá? Vai criar uma nova coluna.
Então aqui está errado. Aqui é linha 1, coluna 2. Ó, tá vendo? É, como dá para entender isso de uma forma um pouquinho melhor? Ó, tá vendo que aqui forma uma linha, aqui forma outra linha, e se a gente pegar aqui e aqui forma uma coluna? Essa é a forma que eu consegui entender a como se usa os elementos para criar uma tabela, certo? Essa foi a forma mais didática que eu achei para ensinar também, para mostrar como é que é. Só que por convenção a gente usa, como na nossa lista aqui, a gente usa uma tag embaixo da outra e não uma tag do lado da outra, porque senão, imagina se a gente tivesse, sei lá, 15 colunas aqui, isso ia ficar praticamente muito ruim de ler, porque a gente teria que ir para o lado e para o outro e, claro, não é o caso do Sublime porque ele sempre dá essa quebra de linha quando a gente diminui ou aumenta ou diminui no caso a nossa tela, certo? Mas em outros editores de texto, por exemplo, a escrita vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e a gente tem que ficar rolando a página lateralmente, certo? Então por isso que em vez de ser um dado do lado do outro, é um dado embaixo do outro, certo? Ahn, e sobre os títulos de cada coluna, como é que a gente faz? A gente usa também um TR, só que em vez de criar um dado dentro da nossa linha, a gente cria um header, tá? Com a tag TD. Mentira, TH, porque é um table header, não um table data, certo? Coluna 1 e aqui da mesma forma, certo? A gente vai usar da mesma forma, só que em vez de usar lateralmente, a gente vai dar um enter sempre para ficar mais visual, certo? O que mais a gente tem para falar sobre tabelas? A gente não necessariamente precisa usar uma célula, uma coluna, uma linha ou uma coluna para cada célula, certo? A gente pode usar mais de uma coluna para cada célula e mais de uma linha para cada célula também, certo? Como a gente faz isso? Eu vou criar mais uma linha aqui, tá? E vou criar mais um TD aqui. Só que em vez de eu criar dois TDs aqui, de novo, vou botar aqui A e B, certo? Cada um está ocupando uma coluna na mesma linha, certo? Só que eu quero que o A ele ocupe duas colunas. Como é que eu faço isso? Eu uso então o atributo chamado cospan, certo? De 2, que a gente vai definir quantas colunas a gente quer. Ó, eu não sei o que quer dizer isso, mas basicamente a gente diz que essa célula vai ocupar duas colunas, certo? Ah, olha só o que acontece agora. Agora, a nossa célula A ela está ocupando duas colunas, certo? E o que acontece se a gente tivesse deixado o nosso D aqui, nosso B aqui? Ele é para a terceira coluna, certo? Porque a gente já está especificando que esse elemento aqui vai ter duas colunas. Então, se esse vai ter duas e esse aqui ocupa uma,
ele vai para a terceira coluna, que vai deixar nossa tabela feia, porque não tem três colunas, certo? Então por isso a gente apaga e deixa só esse, certo? E agora se a gente quisesse que o nosso B ocupasse duas linhas, como a gente faria? A gente poderia muito bem vir aqui e dizer um row que essa nossa esse nosso B aqui usaria duas linhas, certo? Só que aqui ele não está mostrando nada. Por que ele não está mostrando nada? Porque ele precisa de mais uma linha aqui, certo? Errado. Aqui ele precisa de uh, mais uma célula, certo? Olha só. Sempre que a gente quiser que um elemento tenha duas colunas, a gente define no TD o co-span, certo? E sempre que a gente quiser que um elemento tenha duas linhas, a gente define que o row span dele deve ser do número de linhas que a gente quer que ele ocupe, certo? No caso aqui a gente quis duas. E a gente vai usar da mesma forma aqui. Porque aqui a gente não usou e aqui a gente usou? Porque lembra que eu falei que isso aqui, opa, só não era usado assim porque ficaria muito grande? Olha só, o que acontece? Aqui a gente tem a coluna um, tá? Eu vou marcar tudo que é da coluna um. Aqui, 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 e é isso, tá? Tudo isso é da coluna um, certo? O que é da coluna 2? Aqui, 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 aqui também. Lembra que a gente colocou que ela ocupa duas colunas? Então, aqui e aqui. Ah, tá, mas e por que esse D ele teve que ser criado numa outra linha? Porque a gente definiu que o nosso B ele vai ter duas linhas de altura, certo? Por isso que a gente define o nosso segundo elemento na segunda coluna, porque senão a gente não teria nada. Ele ficaria vazio aqui. Olha só, o que acontece se eu tirar o nosso C aqui. Ele some, mas consegue ver que ele fica um espacinho maior aqui, é porque ele reservou um espaço para uma linha acima do D, certo? Que o B também faz parte, por isso que ele é um pouquinho maior e esse aqui é um pouquinho menor. Então se aqui eu criar o C de novo, ele vai ocupar essa linha e ele vai ficar na mesma altura, porque não tem mais uma linha vaga aqui na segunda coluna, certo? E por que aqui eu não defini o primeiro elemento da coluna? Porque eu não defini o D aqui, ocupando esse espaço aqui, em vez de ocupando esse espaço aqui. Se eu criar o D e criar um E aqui, opa, ele vai fazer a mesma coisa que aconteceu quando a gente colocou o B do lado do A, certo? Ele foi para a terceira coluna. Porque aqui a gente já especificou que o nosso elemento B ele vai ocupar a nossa quarta coluna, quarta linha da tabela, certo?
mas ele vai ter dois de altura, duas linhas de altura. Então ele vai ocupar a quarta e a quinta tabela, a quarta e a quinta linha. Então por isso que quando a gente define numa linha anterior um row span maior, a gente começa a definir na próxima linha a coluna do lado, certo? Coluna do lado. E não mais a primeira. No caso aqui, a segunda coluna. E não mais a partir da primeira. E é por isso que a gente usa o row span e o col span. O col ele é para colunas, quando a gente quer mais de uma coluna na linha, que a célula tem mais de uma coluna na linha. E o row span para quando a gente quiser que a célula tenha mais de uma linha naquela coluna, certo? E é basicamente isso o nosso conteúdo sobre tabelas. Ainda faltou o caption, mas é muito simples, tá? Dentro da nossa tag table, a gente só vai colocar um caption, certo? E aqui a gente vai botar, sei lá, título, aqui, tabela 5, tá? Eu vou testar aqui agora para ver se colocando embaixo ele vai para a parte de baixo. Não, ele fica na parte de cima, tá? Então o caption sempre vai ser na parte de cima da tabela. Ele não vai servir como uma descrição também. Então é basicamente esse nosso conteúdo sobre tabelas. Eu espero que eu tenha me feito entender, certo? Mas se persistirem as dúvidas, podem comentar embaixo na publicação do Twitter que a gente vai tentar gravar de outra forma, um pouquinho mais simples. Esse vídeo foi um pouquinho mais extenso também, por conta de ser a primeira vez que eu explico tabela para alguém, certo? Mas é isso aí. Se ficou alguma dúvida ainda, pode mandar mensagem, pode deixar um comentáriozinho aqui, uma resposta. E é isso. Nos próximos vídeos a gente já vai estar estilizando a nossa página, certo? E, e depois disso a gente vai estar usando o nosso JavaScript para alguma coisa que eu ainda não pensei no site. Mas é isso, tá? Espero que tenha sido relevante essa aula para vocês. E obrigado por assistirem até aqui ainda e continuarem com a gente.